E aí, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de Esdras, capítulo 5, 6 e também o 7. Bora para a leitura. Ageu e Zacarias exortam o povo. Olha, os profetas Agai, Ageu e Zacarias, filho de Ado, puseram-se a pregar aos habitantes de Judá, que estavam em Jerusalém, e profetizaram a eles por o nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de filho de Seatiel, e Jeshua, filho de Josadac, dispuseram-se a reiniciar a construção do templo de Deus, que está em Jerusalém. E os profetas de Deus os encorajaram e cooperaram com eles em tudo. Posso estar aqui? Tatenai, o governador da província a oeste do Eufrates, Shetabosnai e seus companheiros foram logo lhes questionar: quem os autorizou a reconstruir esta casa e reerguer estes muros? E quais os nomes dos homens que estão liderando a construção deste edifício? Mas os olhos do seu Deus estavam sobre os líderes dos judeus, e eles não foram impedidos de trabalhar até que um relatório fosse enviado a Dario e dele se rebelasse uma decisão oficial, a Dario e dele se recebesse uma decisão oficial a respeito do assunto. Esta, pois, é uma cópia da carta que Tatenai, governador do território dominado do Eufrates Oeste, Shetabosnai e seus colegas Afarsaquita, os oficiais que viviam na região do Eufrates Oeste, enviaram ao rei Dario. E o conteúdo do relatório que lhe enviaram dizia o seguinte: ao rei Dario, plena paz e prosperidade. Seja esclarecido ao rei que fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual está sendo reedificada com enormes pedras, e as vigas de madeira já estão prontas para serem instaladas nas paredes. A obra está em franco progresso, executada com todo zelo e alto padrão de qualidade. Diante de tudo o que vimos, indagamos aos chefes da obra: quem vos deu ordem para construir esta casa e reparar estes muros? E também procuramos saber os nomes deles para tua informação. E assim anotamos para ti os nomes dos líderes deles. E esta é a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos empenhados na reconstrução da casa que há muitos anos foi construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a concluiu. Aqui quem edificou foi o rei Salomão. Todavia, depois que nossos antepassados provocaram o Deus dos céus até irritá-lo, ele os entregou nas mãos dos caldeus, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que assim pôde destruir esta casa e levou o nosso povo cativo para a Babilônia. Entretanto, no seu primeiro ano como rei da Babilônia, o rei Ciro baixou um decreto ordenando a reconstrução desta casa de Deus. Ele pessoalmente tirou do templo da Babilônia os utensílios de ouro e de prata originários da casa de Deus que Nabucodonosor havia tomado do templo que estava em Jerusalém e depositado no templo da Babilônia. E o rei Ciro os confiou a um homem chamado Sesbazar, que ele havia nomeado governador. E lhe recomendou: leva estes objetos, coloca-o no templo de Jerusalém e reconstrói a casa de Deus sobre o seu antigo terreno. Então Sesbazar veio e lançou os alicerces da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E desde aquele dia até hoje se está edificando aquele edifício, mas ainda não está concluído. Portanto, se for do agrado do rei, que se faça uma busca nos arquivos reais da Babilônia para ver se é verdade que o rei Ciro publicou um decreto ordenando que se reconstruísse esse templo de Deus em Jerusalém. Estamos à sua disposição e aguardamos a decisão do rei sobre o assunto.
Dario desembarga a construção, capítulo 6 de Esdras. Então o rei Dario mandou que se fizesse uma profunda investigação nos arquivos da Babilônia, que estavam protegidos nos mesmos locais em que se guardavam os tesouros. Entretanto, na cidade de Ecbatana, na província da Média, foi encontrado em um pote o rolo no qual estava escrito o seguinte documento. No primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro promulgou um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém, nestes termos: que o templo seja edificado para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios, seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 27 metros e a sua largura também de 27 metros, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. Além disso, todos os utensílios de ouro e de prata pertencentes à casa de Deus que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e transportou para a Babilônia serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada objeto para o seu devido lugar serão todos recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setabasnai e seus colegas, os afarzaquistas que vivem na província do Eufrates Oeste, retirai-vos para longe dali. De modo algum interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus, os seus anciões e líderes, possam livremente reedificar a casa de Deus sobre o seu antigo terreno. De igual forma, por mim, se decreta o que haveis de fazer a estes líderes dos judeus, a fim de que reconstruam este templo, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos provenientes da província do Eufrates Oeste, se pague pontualmente toda a despesa destes homens, para que não haja qualquer paralisação no bom desenvolvimento da obra. E mais entregai aos sacerdotes de Jerusalém, todos os dias sem falta, tudo o que eles quiserem, tudo o que eles disserem que precisam, novilhos, carneiros e cordeiros para holocaustos oferecidos ao Deus do céu, bem como trigo, sal, vinho e azeite. Tudo isso será feito para que assim eles tenham plena condição de oferecer sacrifícios completamente queimados e agradáveis ao Deus do céu, e possam orar pedindo as suas bênçãos sobre a minha pessoa e pela vida dos meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer ou alterar este decreto, que se arranque uma viga de sua própria casa e tal transgressor seja empanado nela, e seja a sua casa transformada em um monte de escombros. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, aniquile qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar estas determinações ou para destruir esta casa de Deus em Jerusalém. Eu, Dario, assim o determinei. Que seja, portanto, tudo executado à risca. A dedicação da casa de Iavé. Havendo recebido o decreto do rei Tatenai, o governador do território a oeste do Eufrates, Setabosnai e seus colegas o cumpriram integralmente. Dessa maneira, os líderes dos judeus continuaram a construir e a prosperar, encorajados pela pregação dos profetas Ageu e Zacarias, descendentes de Ado. Eles concluíram a reedificação da casa de acordo com as orientações do Deus de Israel e os decretos de Ciro, Dario e Artaxerxes, reis da Pérsia. E o tempo foi terminado no 3º dia do mês de Adar, isto é, entre fevereiro e março, no 6º ano do reinado do rei Dario. E os israelitas, entre eles os sacerdotes e os levitas, e o restante dos exilados, celebraram com júbilo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação do templo de Deus, ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros e com oferta pelos erros e pecados de todo Israel, 12 bodes expiatórios, de acordo com o número das
tribos de Israel. E organizaram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nos seus devidos grupos para o serviço religioso prestado a Deus em Jerusalém. Tudo segundo o que está prescrito no livro de Moisés. A celebração da Páscoa. No 14º dia do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa, o sacrifício da Páscoa. Os sacerdotes e os levitas haviam passado pelos processos de purificação e por isso se encontravam cerimonialmente puros. Os levitas sacrificaram o cordeiro da Páscoa por todos os seus companheiros sacerdotes e por eles mesmos. Assim, os israelitas que haviam retornado do cativeiro puderam se alimentar do cordeiro junto com todos os que com ele se desligaram das práticas impuras e pagãs dos povos à sua volta e decidiram buscar a Yahvé, o Deus de Israel. E celebraram com grande alegria durante 7 dias a festa de ázimos, dos pães sem fermento, porquanto Yahvé os fez transbordar de felicidade ao mudar a vontade do rei da Síria, levando-o a decidir a favor deles e dar-lhes ânimo para construir a obra da reconstrução da casa de Deus, o Deus de Israel. Artaxerxes envia Esdras em missão. Capítulo 7. Passados estes acontecimentos, na época do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, viveu um homem chamado Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Assalum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéas, filho de Eleazar, filho do sumo sacerdote Arão. Rapaz, interessante isso aqui. Então começou Arão, foi até Esdras, também da família de sacerdotes, e levitas, que teriam o direito e a obrigação de cumprir os atos religiosos do templo. Este Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba, isto é, mestre, e conhecia muito bem toda a Torá, a lei de Moisés dada por Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes, e este foi benevolente, dando-lhe tudo quanto solicitara, porquanto a mão do Senhor estava sobre ele e abençoava as atitudes de Esdras. Alguns dos israelitas, entre eles sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo, também foram para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. No 5º mês do 7º ano deste reinado, chegou Esdras a Jerusalém. Ele deixou a Babilônia no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, graças à boa mão do seu Deus que permanecia sobre ele, porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a Torá, a lei de Yahvé, o Senhor, e praticá-la, e a ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. A carta missionária de Artaxerxes. Esta é a cópia da epístola, escrita em aramaico, que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e estatutos de Yahvé, o Senhor, para todo o povo de Israel. A carta diz: Eu, Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, mestre da Torá, lei do Deus do céu, paz e prosperidade. Decreto, pois, que todo israelita, inclusive os sacerdotes e levitas que quiserem ir a Jerusalém, tenha a minha permissão para seguir contigo, pois tu estás em missão, enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros, a fim de realizar uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à Torá, lei do teu Deus, que está nas tuas mãos. Também serás portador da prata e do ouro que o rei e os seus conselheiros ofertarem generosamente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Além de toda a prata e o ouro que receberes em toda a província da Babilônia, e também as contribuições que o povo e os sacerdotes derem voluntariamente para o templo do seu Deus em Jerusalém. Sendo assim, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros e cordeiros, e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus,
a qual estabeleceu-se em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos tem bem parecer, fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o de acordo com a vontade do vosso Deus. E os utensílios que foram entregues para o serviço religioso no templo de teu Deus, restitui-o perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus que te convenha dar. Assim procede por conta do tesouro do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, promulgo um edito e a todos os tesouros da província do Eufrates Oeste. Tudo quanto vos solicitar o sacerdote Esdras, escriba da Torá, lei do Deus dos céus, prontamente lhe atendei. Até 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite puro de oliva e sal à vontade. Tudo que Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para a casa do Deus dos céus, a fim de que a sua ira não caia sobre o império deste rei e dos seus descendentes. Também vos notificamos que não é permitido cobrar impostos, tributos ou taxa de nenhum dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, servidores do templo e de nenhum dos obreiros desta casa de Deus. E tu, Esdras, com a sabedoria que o teu Deus te outorgou, nomeia magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região a oeste do rio, a oeste do Eufrates, e todos os que conhecem a lei do teu Deus, e ensina-as aos que sobre elas ainda não foram informados. E toda pessoa que não obedecer à Torá, a lei do teu Deus, e a lei do rei, que seja castigado com a morte, ou mediante o exílio, ou o confisco dos bens, ou com a prisão. Bendito seja o eterno Senhor, Deus de nossos pais, que colocou no coração do rei o desejo de honrar deste modo a casa de Yahvé, o Senhor, em Jerusalém, e que por sua misericórdia favoreceu-me diante do rei, seus conselheiros e todos os seus altos oficiais. Assim fui grandemente encorajado, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel que se dispuseram a subir comigo. Caramba! É algo tremendo que Deus faz, né? Ele pegou os inimigos de Israel, né? O rei Dario, o rei Sírio e o rei Artaxerxes, não sei se é nessa ordem exatamente, não lembro agora. Né? Acho que foi rei Sírio primeiro, Dario, Artaxerxes terceiro. E fez com que os reis da Pérsia dessem para o povo de Israel, os sacerdotes levitas, o dinheiro do tesouro do rei, do outro povo lá, inimigo, para a reconstrução do templo de Deus, que estava destruído, porque o povo desobedeceu às leis de Deus, e Deus permitiu assim que fosse tudo quebrado, tudo destruído, para o povo ver que Deus estava irado com eles. E assim, eles, durante um tempo, não sei, voltassem para Deus e começar a andar num caminho ao qual, né, nas leis de Deus, que eles não deveriam ter saído. Enfim, esse é nós, seres humanos, né? Então o vídeo de hoje é esse. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.